Nós estamos trabalhando nesses 50 dias, nos cultos, trazendo para vocês os dois caminhos, o caminho da linearidade e o caminho da liberdade. São dois caminhos que a gente encontra na palavra de Deus. E a gente tem feito a comparação desses dois caminhos, tem mostrado que Deus, qual é o caminho para a igreja que queira se tornar uma comunidade espiritual. E eu preguei há uns 3 domingos atrás, depois o pastor Ismael, depois o pastor Isaías, e no domingo passado o pastor Edevaldo. E eu quero fechar esse tema nesses 2 domingos. Eu pensei em terminar hoje, mas eu achei melhor fazer dividir esta pregação em 2, para a gente fazer uma comparação, para a gente entender perfeitamente e eu quero trazer assim alguns personagens que foram chamados por Deus no Velho Testamento para trilhar o caminho primeiro da linearidade, mas quando eles começam a caminhar, eles descobrem o caminho da liberdade. É interessante isso. E eles se apaixonam pelo caminho da liberdade. E é interessante que muitas vezes nós que temos o caminho da liberdade, queremos voltar ao caminho da linearidade. E vocês vão ver que são pessoas que começaram nesse caminho, porque a revelação de Deus no Velho Testamento é uma revelação comportamental. É uma revelação simplesmente de uma relação de linearidade. Você faz isso, você vai alcançar aquilo. E essa é a relação mais primária com Deus. Há algo maior com Deus. Há algo que Deus quer conosco, que é muito mais profundo do que esse tipo de relação. E a gente viu, por exemplo, o pastor Ismael falou sobre, eu queria que colocasse aí, Deuteronômio 29:9, está lá, esse caminho da linearidade bem colocado lá por Moisés, Deuteronômio 29:9, coloque aí: sigam fielmente os termos desta aliança, para que vocês prosperem em tudo o que fizerem. Esse é o caminho mais primário, mais infantil, é caminho para a criança. Criança, quando você vai educar a criança, você educa a criança com comportamentos. Você ensina hábitos. Instala hábitos no coração daquela criança. Quando a criança vai desenvolvendo e vai atingindo a idade madura, ela é capaz de fazer reflexão e tomar suas decisões. Ela é capaz de ter consciência, é assim que acontece. Então, quando nós entramos somente nesse caminho da linearidade, sigam fielmente os termos desta aliança, ou seja, tenham aqui uma receita para você seguir, e vocês vão seguir e vão encontrar prosperidade, vão encontrar bênção na sua vida, vão encontrar libertação, vão encontrar qualquer outra coisa, qualquer outro benefício para você. Esse é muito rasteiro, esse caminho. É muito raso na relação com Deus. É muito raso, irmãos. Uma igreja que vive nessa linearidade é uma igreja que não amadurece. É uma igreja que fica estagnada, parada. E vive nessa troca. E se torna até uma comunidade que nós falamos de consumo. Eu vim buscar a minha bênção. Eu estou aqui porque preciso de uma libertação. Eu estou aqui porque Deus pode me curar. Eu estou aqui porque Deus vai resolver aquele problema. E aí, essa espiritualidade, ela fica flutuando. E não há constância. E o convite do profeta para cada um de nós, irmãos, é que conheçamos a Deus e prossigamos em conhecer o Senhor. E se aprofundar no Senhor. Esse caminho não é um caminho errado, não. Mas é um caminho ultrapassado. É como se você, me ajude aí, pessoal jovem. É como você tinha aquele telefone, eu tenho 2 telefones pequenininhos, celular. Aquele tijolinho, aquele pequenininho.
você quisesse usar hoje para se comunicar aquele telefone. Você hoje tem o que? O iPhone, sei lá, ou tem o Samsung, tem isso, você tem acesso a tanta coisa e você continua com aquele telefonezinho pequenininho que só fala. A única pessoa que eu vejo com esse telefone aqui é o Daniel. Daniel ainda tem aquele telefone? Está aí? Ou mudou? Mudou, aleluia, graças a Deus. A libertação. Mas eu me lembro que o Daniel, todo mundo com o telefone, e o Daniel com aquele telefoninho, não é? Mas graças a Deus, o Senhor trouxe libertação para o Daniel. E hoje ele tem um Samsung, né, Daniel? Amém? Aleluia. Mas olha só, é isso, não é que esteja errado, mas na relação com Deus, é como se você chegasse com esse telefone pequenininho e fosse se relacionar com Deus, e Deus diz assim: peraí, cara, eu vou te dar um Samsung A35, A1220, sei lá, é tanto A na vida aí, e te dá, você tem acesso a isso, você tem acesso àquilo, tem aquilo outro, aplicativo aqui, aplicativo lá, Deus está abrindo um mundo para você, e você continua com aquele telefonezinho ali. Está entendendo? O caminho não é errado. O problema é que Deus quer mais conosco. Deus quer mais profundidade conosco. Deus quer mais relacionamento conosco. Deus quer se revelar mais ao nosso coração. Deus colocou o seu Espírito em nossa vida. E para o Espírito Santo não há limites na nossa vida, irmãos. A revelação de Deus no nosso coração. E a gente fica naquele caminhozinho ainda. Deu para entender? Eu não estou dizendo que é errado. Orar não é errado, pelo contrário. O problema do caminho não é a oração, não é vir à igreja, não é estar aqui. O problema é o que você coloca no seu desejo, para alcançar o seu desejo. Ah, eu vou à igreja. Tem pessoas que têm um sentimento de culpa. Eu já vi pessoas dizendo assim para mim: pastor, eu bati com o carro na segunda-feira, porque domingo eu não fui à igreja. Meu Deus do céu, você bateu com o carro porque é um barbeiro, meu irmão. Não é porque você não foi para a igreja. Entendeu? Então é isso, tem pessoas que ficam nesse caminhozinho. E é interessante que muitas vezes a igreja, nós como querendo ser comunidade espiritual, continuamos neste caminho. Queremos insistir nesse caminho. E você vai ver aqui durante hoje e domingo que vem, eu vou falar sobre 4 personagens bíblicos do Velho Testamento que descobriram, porque Deus deu para o povo esse primeiro caminho, e ele foi valendo até Jesus Cristo. Por isso que foi um embate com Jesus, com os fariseus, porque os fariseus não conseguiam entender o novo caminho. Não conseguiram. E eles queriam manter aquele velho caminho. Isso foi o problema também na igreja no seu início, porque tinha muitos judeus que queriam manter o velho caminho, e Paulo disse não. E não sei se foi o pastor Isaías ou foi o pastor Edevaldo que falou sobre Gálatas. Não foi você, Isaías? Gálatas. Alguém falou sobre Gálatas aqui, e Paulo diz assim: vocês são insensatos. Como é que vocês ainda querem? Deus está mostrando um novo e vivo caminho, algo especial para vocês, a graça, a fé, e vocês continuam querendo o velho caminho. Vocês são insensatos. Vocês começaram bem, mas não estão continuando bem. Entenderam o que eu estou falando, irmãos? E aí nós vamos ver que alguns personagens bíblicos do Velho Testamento, que viram, que andaram no velho caminho e que tiveram a perspectiva do novo caminho, e mudou a vida desses homens. Esses homens viveram pela fé e entenderam o novo e vivo caminho, embora Jesus não tivesse vindo ainda. E a gente quer começar com o caminho, dizendo que o caminho da liberdade não é o caminho da religiosidade, mas o caminho da espiritualidade. E aí me faz lembrar de um sujeito chamado Jó. Veja o que acontece com Jó.
Jó capítulo 1, versículo 4 e 5, por favor, coloque aí. Jó 1, 4 e 5. Leiam para mim, por favor, vamos lá. Seus filhos... 5. Coloca o resto. Era uma prática constante de Jó. Ele fazia sempre assim, era a religiosidade dele, era a maneira dele lidar com Deus, o relacionamento, e não estava errado, a relação com Deus não estava errado. Era isso que ele aprendeu, era esse caminho que ele tinha, somente esse. E ele fazia isso constantemente, o caminho do sacrifício, o caminho da religiosidade, o caminho do sacramento, o caminho de querer agradar a Deus. E a preocupação, qual era a grande preocupação de Jó? Era se os seus filhos fizessem algum pecado contra Deus. E ele tinha esse desejo no coração que era legítimo, ele estava protegendo os seus filhos. E o que ele faz? Ele faz sacrifício. É a palavra de Deus que era a prática constante de Jó. Não foi um sacrifício que ele fez. Isso fazia parte do métier religioso dele. E assim nós somos. Mas este Jó depois passa por uma experiência, não vou falar da vida de Jó, porque todos nós conhecemos, uma experiência terrível na vida dele, uma tragédia na vida dele, onde ele vai perdendo essa concepção de religiosidade e vai começando a conhecer a Deus. E é uma luta. Ele é abandonado, ele é condenado pelos seus amigos, ele é quase que a sua mulher manda que ele morra e amaldiçoe o seu Deus, porque para você não tem mais jeito. Mas neste processo todo que nós vemos, este Jó que vai crescendo na fé, ao ponto de dizer: eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Ele vai aprendendo, ele vai conhecendo vai conhecendo a Deus. E olha o que acontece quando ele chega no capítulo 42, o versículo 5 e 6. Olha o que acontece, olha o que Jó diz: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, eu fiz muito sacrifício, porque este era o caminho que eu tinha. Mas depois que eu passei por tudo isso, eu aprendi que tem um novo caminho. E o que ele diz? Mas agora os meus olhos te viram. Aleluia. Bote o versículo 6. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Jó diz assim: agora encontrei outro caminho, eu vejo Deus na minha vida. Deus se revelou na minha vida. Não é que ele via Deus, mas é que Deus se revelou na vida dele, irmãos. E a gente tem que andar, o novo caminho é esse caminho que a gente não olha pelo sacrifício, mas a gente anda pela visão espiritual de Jesus Cristo. Veja o que diz Hebreus capítulo 1 e 2, coloca aí por favor, Hebreus 1 e 2. Olha o que diz a palavra de Deus em Hebreus 1 e 2, o escritor. Ele diz assim, Hebreus 12, 1 e 2, desculpe, foi mal. 12, portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, olha que continue, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança, a corrida que nos é proposta,
O que é que o escritor está dizendo aqui? Há uma corrida, há um caminho, há uma trajetória, há uma direção a ser seguida. E ele diz: esse caminho é proposto por Deus. Mas como eu vou correr este caminho? Eu vou correr através do velho caminho, através do sacrifício, tentando agradar a Deus de alguma forma? Não! Como é que ele diz? Coloque aí, por favor. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Aleluia! Jó conseguiu ver a Deus. Você consegue ver a Jesus na sua vida? Você consegue ver Jesus na sua caminhada? Ou você faz apenas sacrifícios litúrgicos, sacrifícios religiosos, fazer coisa certa para ver se Deus traz alguma coisa para você? Ou você anda olhando para Jesus, autor e consumador da sua fé? Esse é o caminho, esse é o lado. Davi diz no Salmo 51: se tu quisesses sacrifício, eu te daria, mas há um coração quebrantado, há um espírito compungido, tu não desprezarás. Aleluia. Aleluia. Ele, pela alegria que lhe for proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Você sabe onde Jesus está? Ou não sabe? Você tem dúvida onde Jesus está? Ele está nos céus, mas está aqui conosco. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O seu caminho é um caminho de olhar pontos de bênção na sua vida, libertações, uma boa vida. Ou o seu caminho é olhar para Jesus. E sabe, este caminho de olhar para Jesus é o caminho da vitória, irmãos. Porque o caminho da linearidade é um caminho que a gente pensa e cria expectativas na vida da gente, e muitas vezes nós somos frustrados. Olha só o próprio Jó. O Jó tinha um caminho tudo certinho, a vida dele toda controlada. Não é verdade? Toda controlada. Deixa eu fazer aqui um sacrifício, eu faço outro sacrifício aqui, eu vou agradar a Deus aqui, eu vou fazer aqui. E como da noite para o dia, a vida do Jó virou de cabeça para baixo. Virou de cabeça. Isso não acontece com a gente, irmãos. Quantas vezes Deus dá uma reviravolta na vida da gente? E você aprende que no velho caminho, que você tem todo o controle, que acha que está tudo certinho, aí você cai numa frustração, você cai numa decepção com Deus, você não entende o que está acontecendo, e uma única maneira para você começar a sair deste buraco é olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Aí você começa a trilhar o novo e vivo caminho. O novo e vivo caminho. Amém, irmãos? Eu já acho que já contei essa história aqui, mas vou contar novamente, que tem muito a ver com o que eu estou falando aqui. Preste atenção. Lá no interior do Ceará, pastor, uma cidade pequena, o pastor da igreja veio falecer, e a denominação indicou outro pastor para ser o pastor naquela localidade. E o pastor chegou novo, e a igreja, para receber o pastor, igreja do interior, quem conhece a igreja do interior, foi um evento, o pastor chegar. O pastor era um homem mais ou menos de 40 anos de idade, uma pessoa experiente. E ele chegou, e sabe que quando o pastor chega, sempre tem alguém que já vai contando todas as histórias da igreja e da cidade. É uma cidade pequena. E uma das coisas que falaram para ele logo de primeiro, se o dono da mercearia, seu Jacinto, detesta crente, não gosta de crente, não leve a palavra, não vá pregar Jesus lá na mercearia dele. E o pastor ficou assim, meio assustado, mas sabendo que o seu Jacinto, dono da mercearia, não gostava de crente. E aí o pastor foi lá, negócio, mas só tinha aquela mercearia. Está falando mercearia? Eu não sei se vocês sabem, naquele tempo, mercearia, né? Quem é do interior sabe, aquele lugar não era um mercadinho, porque o mercadinho
Você entra e vai pegando as coisas, depois você paga. Tá? A mercearia não, o dono atende você e vai anotando o que você vai pegando. É a mercearia. Quantas vezes eu já fui à mercearia quando era pequeno, minha mãe me mandava para ir lá na mercearia e lá eu na mercearia. E uma vez eu apanhei feio, porque ela disse assim: vai comprar uma dúzia de ovos, vai lá no seu sei o quê, vai traga uma dúzia de ovos. Cuidado para não quebrar os ovos. Para que ela falou isso? O que aconteceu, irmãos? Quebrei todos os ovos. Cheguei somente com um saco furado de papel, aquele saco de papel. Claro que entrei no chicote. A bênção de Deus. O inimigo ficou furioso, irmãos. Mas essa é a mercearia. E o pastor resolveu, que na cidade só tinha mercearia. A mercearia tem de tudo, né, irmãos? Só que a mercearia tem de, o que é que tem? Vamos lá. Tinha arroz, feijão, macarrão, comida, gênero alimentício, tinha material de construção, tudo que você pensar tem na mercearia. Tudo que você pensar, né? Vende até ventilador, viu, Ismael? Até ventilador vende na mercearia. Mas ele, pastor, foi lá na mercearia, mas já sabendo que o seu Jacinto não quer saber de ouvir de crente. Quando o pastor entrou na mercearia, olhou de frente assim, viu o seu Jacinto no caixa. Normalmente o dono fica ali no caixa, tomando conta do caixa. E ele ali no caixa. E ele viu atrás dele uma estátua, uma imagem de São Francisco de Assis, bem grande. Aí o pastor chegou com muita educação. Claro que o seu Jacinto já sabia quem era. Porque o pastor foi novidade, é uma pessoa nova na cidade. E o seu Jacinto já sabia que era o pastor. E o seu Jacinto ficou ali com aquela cara, sabe, trancada, olhando para o pastor, esperando que o pastor falasse alguma coisa. E o pastor chegou e pediu: eu quero isso, quero aquilo outro. Era aquele negócio todo. E o seu Jacinto só anotando. Aí o pastor chegou, depois que pediu tudo, o pastor disse assim: seu Jacinto, eu vejo que o senhor é um homem religioso. O seu Jacinto olhou para ele, a sobrancelha cresceu, olhou assim, já pensando o que é que vem depois. Aí o pastor disse: este é São Francisco de Assis, não é verdade? Se é o meu protetor. Aí o pastor disse assim: o senhor conhece a história de São Francisco de Assis? Ele olhou e disse: não conheço não. O senhor me permite contar a história do São Francisco de Assis? Ora, no interior contar história e ouvir história é uma coisa muito boa. Não é verdade? Sempre tem uma história. Quem anda no interior, na calçada, alguém está contando história, está ouvindo. Melhor do que contar história é ouvir uma história. E aí o pastor começou, disse: olha, este Francisco, ele era filho de um homem muito rico na cidade de Assis. É por isso que é Francisco de Assis. Na cidade de Assis, na Itália. Ele era muito rico e um dia ele lutou pela cidade. E quando ele voltou, ele olhou que havia muitas pessoas pobres. E ele viu a diferença social entre aquelas pessoas quase mendigando, pedindo pão, e a vida nababesca que ele levava na casa, na riqueza, porque o pai dele era um dos mais ricos da cidade. E ele ficou tão constrangido com aquilo, que ele entrou numa igreja e ouviu a voz de Deus, dizendo para ele que era para ele consertar a casa do Senhor. E ele entendeu que consertar a casa do Senhor era dar dinheiro para o padre para que reformasse a casa. Mas depois ele entendeu que não era isso que Deus estava falando da igreja, do sistema da igreja. E é por isso que ele fez um voto de pobreza. Ele fez aquele voto de pobreza e passou a viver sem nada. E foi criada assim a ordem dos franciscanos, que é uma ordem bem antiga desde Francisco de Assis. E o seu Jacinto só ouvindo. No final o pastor disse assim: seu Jacinto, o senhor é devoto de São Francisco ou o senhor é discípulo de São Francisco? Seu Jacinto olhou assim e disse assim: e tem diferença? Claro que tem. O devoto é aquele
que vai rezar para o santo, é aquele que vai pedir ao santo que livre ele, é aquele que vai pedir para o santo que proteja ele acende vela para o santo, ele faz uma, como é que chama? Rosena não, como é? Hein? Romaria não. Novena, faz uma novena para o santo, faz isso para o santo, ele sempre está fazendo alguma coisa para o santo, para receber uma bênção do santo. Esse é o devoto. E ele disse, e o discípulo? O discípulo é aquele que quer se parecer com o santo, é aquele que quer ter os mesmos sentimentos do santo, é aquele que quer viver como o santo viveu. E aí ele ficou pensativo e disse assim: pastor, sobre essas coisas a gente fala depois. E o pastor saiu para casa com os pacotes. E quando ele ia no meio do caminho, ele ouviu a voz do Espírito Santo. E o Espírito Santo perguntou para ele: você é um devoto ou um discípulo de Jesus? Você está com Jesus porque você devota, você faz sacrifícios, você faz isso, faz aquilo, porque quer as bênçãos de Jesus, ou você é um discípulo de Jesus que quer se parecer com Jesus? E aí ele caiu em si e começou a pensar o que ele era realmente. E esta é a pergunta para nós nesta noite. Nós somos devotos de Jesus, queremos agradar Jesus, queremos trazer Jesus para a nossa casa, para a nossa família, para o nosso lar, para os nossos filhos, para que Jesus proteja, para que Jesus dê bênção, para que Jesus faça prosperar, para que Jesus cure as doenças. Somos devotos de Jesus? Ou se somos verdadeiramente discípulos de Jesus, que queremos aprender de Jesus, que queremos viver como Jesus, que queremos andar como Jesus andou, que queremos sentir o que Jesus sente. Quem somos nós? Devotos ou discípulos? Me parece que Jó começou como um devoto e terminou como um discípulo. Que a gente possa aprender isso também, irmãos. Que a gente possa fazer uma autoavaliação de nós. E qual é o nosso relacionamento com Jesus? É um relacionamento de devoção ou um relacionamento de discípulo? O que está no seu coração? E Paulo nos ensina isso. Ele diz: eu aprendi a viver feliz em qualquer circunstância. Qualquer circunstância. Eu sei estar preso, eu sei estar livre, eu sei ter comida, não ter comida, porque tudo posso naquele que me fortalece. Então não é o ambiente que vai definir a minha relação com Jesus. O que vai me definir a minha relação com Jesus é estar com Jesus e Jesus está em mim. Amém, irmãos? Esse é o primeiro personagem que dá uma chave do caminho da linearidade para o caminho da liberdade. O outro é Abraão. Vamos ver o que diz Abraão. Olha só, por favor, coloque aí. Porque o caminho da liberdade não é o caminho do resultado, mas é o caminho da entrega, irmãos. É o caminho da entrega, não é o caminho do resultado. Gênesis 12, 1 a 3, por favor. Gênesis 12, 1 a 3. Então o Senhor disse a Abrão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Agora, olha que promessa maravilhosa. Quantos nós gostaríamos de receber essa promessa? Vamos lá. Farei de você um grande povo. Poxa, que legal. Deus falando assim: Botelho, saia lá do Ceará, vá para Brasília, e lá lhe farei uma grande obra na sua vida. Aleluia, estou lá. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Só coisa boa, não, irmãos? Vamos lá. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados.
Sabe, nós vivemos numa cultura, irmãos, de resultados. Tudo na nossa cabeça funciona assim. Isso funciona? Qual é o resultado disso? Isso vai me levar aonde? Quando você toma um remédio, quando o remédio não traz o resultado que você quer, o que é que você faz? Vai no médico e diz, olha, não está servindo. O resultado não deu certo. Então a nossa cabeça funciona em todas as áreas, no mundo que vivemos, sempre buscando resultados. Nós queremos resultados para os nossos filhos, nós queremos resultado para o nosso casamento, nós queremos resultado para nosso trabalho, para a nossa vida, nós queremos resultado o tempo todo. É assim que a gente funciona. É assim que a gente funciona. E Abraão entendeu isso e disse, olha, se eu fizer o que ele mandou fazer, o que é que ele me mandou fazer? Sair do meio da minha parentela, sair a ermos, sem saber para onde ele vai me guiar. Eu vou fazer. E Abraão foi obediente. O caminho não é ilegítimo, está certo. Abraão aprendeu. E aí Deus disse assim, olha, se você fizer isso, tudo, eu vou fazer de você uma bênção, você vai prosperar, aqueles que te amaldiçoarem vão ser amaldiçoados, aqueles que te abençoarem serão bênção, você vai ser famoso, só coisa boa, que caminho legal, esperto. Mas o que Abraão tinha que fazer? Cumprir a ordem de Deus. É pecado cumprir a ordem de Deus? Não, irmãos, não é pecado. Mas Deus quer mais do que isso. Deus quer mais com isso. E o caminho de Abraão foi um caminho meio tumultuado. Se você ler do capítulo 12 até o capítulo 31, foi um caminho muito tumultuado. Abraão às vezes mentia com a meia verdade. Porque, na realidade, Sara era irmã dele por parte de pai. E ele, com medo do negócio, ele não confiava em Deus. Ele embora tivesse ali, disse, não, vou dar meu jeitinho. Porque o caminho da linearidade é esse caminho do nosso controle. Eu vou dar um jeitinho. Eu vou tentar resolver isso aqui. E ele colocou 2 reis nessa brincadeira, 2 reis em perigo. E esses reis disseram para ele, rapaz, você é louco. Você está trazendo maldição, você mentiu para mim. Você não disse que era sua mulher. Porque a Sara era um show de mulher. A Bíblia diz, encantadora, linda. Onde chegava era a presença Sara. E o coitado do Abraão, não sei nem se era bonito. Mas o Abraão tentando o quê? Controlar a situação, vamos dar um jeitinho, vamos arrumar aqui, porque senão é assim que Abraão agia. E é assim que a gente age, irmãos, não é verdade? Sim ou não? É. A gente no caminho quer quando dá um jeitinho, a gente vai na palavra de Deus e até encontra textos, né? Alguns textos, aí a gente tira do texto, do contexto, para ter um pretexto, para justificar aquilo que a gente quer fazer. Aquilo que a gente deseja, que a gente quer. E Abraão não era diferente de mim e de você, nem nós somos diferentes deles. Nós somos assim. Mas Deus vai levando Abraão no caminho e vai se revelando para Abraão. Abraão vai crescendo na fé, ao ponto de se tornar o pai da fé. Mas isso é um processo, irmãos. E Deus vai mostrar para Abraão um outro caminho. Um outro caminho. E quando chega no capítulo 22, no versículo 1, versículo 2, não, vamos começar do 1 e 2, por favor. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova. Olha, irmãos, parênteses aqui. Deus coloca a gente em prova. Deus não tenta, quem tenta é o diabo. Qual é a diferença de tentação e prova?
A tentação, quem faz é o diabo. Para quê? Para lhe destruir, para lhe separar de Deus. A prova é para você crescer. É para Deus trazer uma revelação maior para a sua vida. Então, antes de qualquer coisa, não rechace a prova de Deus. Porque quando você passa pela prova, você cresce na fé e cresce espiritualmente. Na tentação, você e o diabo são glorificados. Na prova, é Deus que sai glorificado. É Deus que cuida da gente. É Deus que é fiel à nossa vida. Então, quando você estiver na prova, diz assim: Senhor, estou aqui. Oh, Senhor, vamos juntos, Senhor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Tu estás comigo, Senhor. Vamos juntos nessa prova. Aleluia. Você pode glorificar o Senhor? Aleluia. Deus pôs Abraão à prova, dizendo: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse: essa noite deve ter sido terrível para Abraão. Esse pedido, eu acho que Deus não pediu para Sara, porque Sara não ia topar. Mas pediu a Abraão: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá e sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que ele indicarei. Será que Deus é tão sádico assim? Ele dá detalhes. Saia daí, vá para o monte. Lá eu vou dizer onde vai ser o sacrifício. Olha que pressão psicológica na cabeça desse homem. É porque a gente sabe da história depois. Mas essa ansiedade, essa coisa que foi criado no coração dele, ele não pôde nem compartilhar. Imagina se ele compartilha isso com a Sara. A Sara ia dizer: tu tá maluco, rapaz. Tu tá doido. Abraão envelheceu. E Abraão estava com 113 anos, está gagá. Mas deixa eu dizer uma coisa: ele não estava gagá não, viu? Ele não estava gagá. Ele viveu até 137 anos. E depois que Sara morreu, ele casou com Quentura e teve 6 filhos. Ô cababom. Entendeu? Então ele não estava gagá. Ele não estava delirando. Ele não estava doido. Não, de jeito nenhum. Abraão, eu tenho a impressão que ele não compartilha porque seria uma loucura ele compartilhar. Não é verdade, irmãos? E Deus falou para ele: faça isso. E o que acontece? No outro dia, pela manhã, cedo, não houve assim: Deus, será isso que mesmo está pedindo? Eu vou ficar em casa, vou passar esse dia em casa para ver se Deus fala novamente. A gente não faz assim. Não, será que é Deus mesmo? Quando é bênção, a gente rapidamente, aleluia. Mas quando vem a prova, a gente diz: não, Senhor, eu vou ver se é Deus mesmo que está nisso. E assim Abraão foi. E Abraão chega lá e vai sacrificar o filho. E olha o que diz Gênesis, capítulo 22, 12. Versículo 12. Depois de todo o processo, a gente conhece a história. Não toque no rapaz, disse o anjo. Quem estava ali, esse anjo é o anjo do Senhor. Quando a Bíblia se refere anjo do Senhor, é Jesus Cristo, irmãos. É Jesus que está ali. Entendeu? É Jesus que está ali. Não é um anjo, não é um serafim, não é um querubim, é o próprio Jesus Cristo que está falando. No toque no rapaz, disse o anjo: não lhe faça nada, agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho. O que Abraão aprendeu? Abraão aprendeu, irmãos, que a relação com Deus amadurece não pelo que nós recebemos, mas pelo que nós entregamos a Deus. Deu para entender isso? É o que a gente entrega para Deus. Por isso que o salmista diz assim: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele,
e Ele tudo fará. O problema é que a gente não quer entregar, a gente quer segurar tudo que está nas nossas mãos. E Deus entendeu que Abraão temia verdadeiramente a Ele, porque Abraão agora amadureceu na fé, e Deus disse: não me negaste o teu filho, aquele filho, o filho da velhice. Abraão tinha 100 anos quando gerou a Isaac, a Sara tinha 90 anos, você imagina. A Sara riu quando o anjo falou, disse: olha, daqui a um ano, nesse tempo, você terá um filho. E a Sara riu e disse assim: eu estou pensando como é que eu vou amamentar. Imagina, uma mulher de 90 anos, onde estão os seios, né? Lá embaixo, né? E ela pensando assim: não tem leite, não tem como produzir leite, eu não sei como é que eu vou amamentar. Mas estou falando de forma biológica, irmãos. Da verdade nua e crua, é assim nós envelhecemos. Se você não quiser envelhecer, vá para outra opção. Qual é a outra opção, irmãos? Vá para Jesus. Só tem essas duas opções. Não tem como ficar jovem o resto da vida. Não tem. Irmãos, e aí esse Abraão, passando por tudo isso, tem esse filho. Esse filho, quando começa a ter uma desavença com o Ismael, o filho da escrava Agar, quem é que vai para fora? Quem é banido dentro de casa? Esse Isaac era o reizinho, irmão. Era o filhinho do papai. Que não era só um papai, era um vovô, um tetravô, um bisavô. E esse homem entrega esse filho, que é a bênção maior. Quantas vezes Abraão ficou pensando assim, disse: Senhor, tu fizeste aquela promessa, está lá no capítulo 12, tu fizeste aquela promessa, e assim, eu não vejo nada acontecer. Tem um dia que Abraão ficou tão desesperado, que o que aconteceu? Abraão disse: olha, vai ser por acaso vai ser vai ser um criado meu, que vai ser o filho, vai me herdar. E Deus disse: sai daí da tenda. E Abraão saiu, ele disse: olha para o céu, Abraão. E Abraão olhou, ele disse: agora conta as estrelas. Conta as estrelas, Abraão. E Abraão começou a contar e não parou de contar, porque não tinha como contar. E Deus disse: olha, assim será a tua descendência, Abraão. Mas Abraão não via as coisas acontecendo. E ele via pelo contrário. A Bíblia diz que ele via o contrário. A fé dele era contra a natureza, porque ele envelhecia cada dia mais e Sara envelhecia. Porque quando eles tinham 36 anos e 46, ainda dava, e foi lá, e daqui a pouco chegou 70, aí chegou 75, chegou 85, e Sara com 65, e o tempo vai passando e nada de acontecer. Imagina essa expectativa desse homem. Eu estou tentando criar na sua cabeça para você ver a situação que Abraão passou. E aí Abraão, com 100 anos, Sara com 90, gera esse filho. E esse menino começa a crescer dentro de casa. Criança, amamentou, cresce, brinca. Uma criança passou pela escola, o Ministério Kids, lá da igreja. Foi lá crescendo. Depois foi para os adolescentes, estava nos adolescentes já, da igreja. Aí chega Deus e diz assim: Abraão, notícia para você, Abraão. Abraão podia ter dito assim: que noite de doido. Mas Abraão não. A Bíblia diz lá mais na frente, diz assim: Abraão obedeceu. A entrega, irmãos. O caminho, o novo caminho é o caminho da entrega. Não é o caminho do sucesso, não é o caminho da vitória, não é o caminho das bênçãos, mas a entrega. E quando você se entrega a Deus, quando você se coloca a Deus, entrega a Deus, Deus te abençoa. Mas não é a bênção que você procura,
é a entrega que você faz. Conta a história que tinha uma loja de joias, e um certo homem passava nessa loja e viu uma pérola muito bonita, mas muito bonita. E ele ficou assim namorando com aquela pérola, desejando aquela pérola. Um dia ele teve coragem e entrou na loja. Ele entrou na loja e sabe aquela pessoa que, quando a gente entra numa loja, a gente quer disfarçar, né? Aí ele foi para um lado, não é assim que a gente faz para o outro, a gente quer, tem uma coisa que a gente quer ali, né? Mas a gente não vai direto nela. Vai ali, deu uma rodeada, não sei o quê, até que ele chegou perto da pérola. O dono da loja disse assim: é bonita, né? Disse: muito bonita. Magnífica esta pérola. E aí ele, com muita vergonha, assim, meio acanhado, diz assim: quanto custa a pérola? Aí o dono da loja: como? Disse: quanto custa a pérola? Aí o dono da loja disse: custa tudo. Ele: tudo? Tudo. Tudo como? O que você tem na carteira aí? Aí o homem puxou a carteira. Olha, aqui tem R$300. R$300, tudo. Tem mais alguma coisa? Tem um cartão de crédito, tudo. Ah, mas tem mais alguma coisa? O relógio, tudo. Bota aqui em cima, o relógio. Ele disse: mais o quê? Tudo. A roupa também, botou tudo lá. Ele disse: eu só fiquei com a chave. Chave de quê? Do carro? É tudo, bota a chave do carro também. Não, eu vou ficar com a minha casa. A chave da casa também. Eu posso tirar os móveis? Não, é tudo, os móveis também. E minha mulher e meu filho? Mulher e filho? Também, tudo, bota tudo aqui. Bota tudo. Ele disse: mas meu trabalho? Não tem trabalho? O trabalho também, bota aqui, tudo, é tudo. Quando eu disse é tudo, é tudo. Ele disse assim: poxa, então só vai ficar o meu corpo e minha alma. Corpo e alma também, tudo. Coloca aqui dentro, aqui em cima também. E o sujeito ficou assim e disse: tudo. Aí o cara tirou a pérola e disse: está aqui, a pérola é sua. E ele disse: e aí? Ele disse, aí o dono da loja: e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou lhe devolver isso, tudo, e você vai gerenciar tudo isso para mim. E essa é a relação com Deus. O reino de Deus, Jesus disse que é como uma magnífica pérola. E quem encontra essa pérola, vai lá e vende tudo o que tem para adquirir essa pérola. O que Deus quer da minha vida e da sua vida é tudo. Deu para entender isso? É tudo. Agora, Deus não vai tirar tudo de você para que você não fique sem nada. Mas Ele diz assim: tudo é meu. Agora eu te coloco nas tuas mãos para que você administre, gerencie tudo para a minha glória. Dá para entender isso, irmãos? É isso que está simbolicamente aqui em Abraão. Porque Isaac, com certeza, para Abraão, era tudo. O que é que você tem aí que continua nas suas mãos? E Deus está dizendo: é tudo. Coloque tudo. Coloque tudo na mesa. Coloque tudo no altar.